Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos a respeito do cultivo invaso. O canal também tenta ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe o vídeo, clique também no sininho, assim vocês vão receber notificações dos próximos vídeos, que ajuda muito o nosso canal. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Hoje eu vou apresentar parte de uma palestrinha que eu falo sobre os sombreadores, tipos de sombreadores, aspectos gerais dos sombreadores, dos telados e principalmente alguns tipos de telados diferentes, como a gente vai mostrar aqui. Fique até o final desse vídeo com muitas informações bem interessantes, tá certo? Por que que a gente tem que usar a tela de sombreamento, né? Primeiro é o seguinte, né? A tela existe também são dois fatores, né? Não é só sombreamento, né? É proteção, tá? Não é o cultivo protegido, né? Então, a tela acaba bloqueando, por exemplo, a ventos, né? Tá? Parece que não, mas ventos contínuos, como a gente tem aqui, principalmente na horta, é extremamente prejudicial, porque ela vai levando, né? Ela acaba levando o, a umidade relativa do ambiente, principalmente a umidade que fica na superfície das folhas, né? Porque existe um gradiente, né, de umidade. Quanto mais próximo da folha você tem um gradiente maior de moléculas de água, tá certo? Quando passa um vento, esse gradiente ela vai sendo arrastado. E aí a folha vai perdendo a umidade, a hidratação dela para esse gradiente, vocês estão entendendo? E isso não é bom, isso não é bom, porque a planta, a folha acaba perdendo umidade, tá certo? E dependendo se esse vento for contínuo, a planta tem que ficar gastando energia mais de absorção de água do que propriamente o crescimento, né? A produção de fotoassimilados, vocês estão entendendo? Então, por isso que se chama quebra-vento, e essa tela é utilizada também para quebra-vento, né? O outro motivo de você utilizar a tela, por exemplo, é ela bloquear boa parte aí das pragas, né? Principalmente gafanhotos, né? E outros problemas de insetos de maior proporção, por exemplo, mosca branca. A tela que a gente usa, que é a tela de 50%, né? Ela bloqueia praticamente mosca branca, ela bloqueia percevejo, gafanhoto e assim por diante. Então, ela tem essa parte também, né? Tá? E o terceiro, entre outros, tá? Que eu não vou lembrar aqui. O terceiro é efetivamente você dá uma situação de sombreamento, mais ou menor quantidade de sombreamento, dependendo da porcentagem desse material que você use, tá? Principalmente para a fase, digamos assim, mais delicada, que é a parte de a parte da propagação, né? A fase da propagação. Então,
Normalmente, germinação, tá? Enraizamento de estaca, né? Enxertia, toda essa parte ela é feito debaixo de um telado, debaixo de algum componente que aumente um pouco mais o sombreamento, ou seja, diminui o estresse lumínico, tá certo? Então, para isso que a gente utiliza muito esse sistema dos telados, né, dos sombreadores, tá certo? Então, existem sombreamentos, né, que vão de 8%, tá certo? Até 95%. Aqui eu digitei errado. Existe telado de 95%. Quanto maior a porcentagem, mais o ambiente fica no escuro, tá certo? Então, digamos assim, um telado de 90%, tá? Você colocando um telado de 90%, tá? Toda a sua estrutura, o interior, entre aspas, vai ficar mais escuro, né? E o telado de 8%, você praticamente não vai nem notar se você está fora ou dentro, tá certo? Esses telados de 8, 12%, só para vocês terem uma ideia, elas são utilizadas muito mais para a proteção de chuvas de pedra. Então, e o que na verdade é essa porcentagem não significa, pessoal, que se você colocar um telado de 90%, ela efetivamente ela vai bloquear 90% da iluminação. Não é isso, tá? Essa porcentagem, segundo o que eu comentei, conversei com o pessoal, é o número de malhas que ocupa uma determinada área, está entendendo? Então, por exemplo, 90% é que 90% da área está ocupado pelos filamentos, né? De nylon, de rafia, o que seja. Vocês estão entendendo? Então, alguém falar, não, o telado de 50%, ela bloqueia 50% de luz. Nem sempre isso ocorre. Aliás, quase nunca ocorre, tá certo? A gente vai falar aqui sobre isso, tá certo? Essa aula que é muito importante, tá certo? Principalmente para as nossas condições aqui, tá certo? Que a gente está em região de muita luminosidade, né? A taxa lumínica nossa é extremamente alta, ok? Então, esse assunto que a gente está falando aqui, aliás, todos os assuntos, mas esse assunto é muito importante, principalmente se você for trabalhar, né, com a parte de propagação, tá certo? Produção de mudas, parte de germinação, é muito importante o que a gente está comentando aqui, tá certo? Por isso que eu falo aqui, né? Tem que ser pesquisado de espécie para espécie, se possível de variedade para variedade, com equipamentos aí que a gente vai comentar aí, luxímetro, radiômetro. Tem mais um aqui, tá certo? É muito interessante que a gente vai falar, tá certo? Bom, aqui eu coloquei aqui produtores, né, de antúrio do Brasil, tá certo? Então, um ambiente muito interessante para o Antúrio. Eu só estou mostrando aqui uma parte, né, do telado deles, né? Vocês podem perceber que o telado não é só em cima, né? Ela é também em todo o lateral, tá? Aqui o pé direito, tá? É 5 metros, tá? Ok? Então, ela tem 5 metros aqui de altura, tá? Então, o material usado aqui, isso aqui é fio de nylon, né? Telado de nylon, tá? Esse aqui, se eu não me engano, tem telado de nylon de 50%, a gente vai falar daqui a pouco o que seja isso. Esse aqui, pessoal, já não é nylon, tá? Ela é ráfia, ok? Vocês, se vocês, o pessoal nem consegue verificar muita diferença, né? Mas
como o projeto dele era grandes áreas e ele não tinha muito recurso, então ele não teve como fazer. Isso aqui é um telado de ráfia, tá, gente? Vocês podem perceber que é coisa muito simples, né? Olha, tora de eucalipto tratado, não é madeira cortado da mata, é eucalipto tratado, tá com proteção aqui para não ter o rasgo do telado. E arame, gente, olha, isso aqui é tudo arame que vai sustentar o telado, porque ela é muito fina, tá? Ela é muito leve, desculpa, muito leve. Então, é uma coisa bem interessante para projeto nesse sentido. Aliás, muita gente que começou a produzir plantas em casa para vender mesmo, né? Tá? Começou com um sistema desse, tá? Não aquele sistema de estrutura metálica, não. Um sistema simples como esse, tá certo? Olha só, muito... Não, isso aqui já não é aquele projeto, né? Esse é um outro projeto, tá? Muito simples também, mas produtivo, tá certo? Ok? Isso aqui é uma área, é um produtor de bromélias, tá certo? Você pode perceber pela qualidade, tudo, né? A organização, tudo. Bom, aqui, pessoal, tá? Onde a parte final, né, de produção das bromélias é realizado nesse ambiente mais, digamos assim, simples, né? Tá? É só telado. Vocês estão entendendo? Ok? Esse telado aqui também é um telado em torno de 50%, tá certo? Eu vi que tinha áreas com telado um pouquinho digamos assim, escuro, né? Então, telado de 60%, mas no geral é telado de 50%, tá certo? Mas você pode perceber, né, que, olha, tá? Também são estrutura muito simples, arames, né, para segurar os telados. Aqui outra ideia, né? Tá? É muito bonito, né? Toda essa situação. Esse produtor, todo produto aqui é para ser vendido em vaso, né? Tá certo? Então, uma hora isso aqui todinho ela é limpa, né? Como está acontecendo nesses cantos aqui, vocês estão entendendo? Tá certo? Mas telado, esse telado aqui de 50%, né? É estrutura bem simples e arame aqui para sustentar esse telado. Coisa muito simples, tá certo? Aqui outro detalhe, né? Tá certo? Então, aquele detalhe que eu falei, que é um telado um pouco mais escuro, né? Então, algumas variedades, elas acabam exigindo um telado um pouco mais escuro, tá certo? Importantíssimo, né? Vocês conhecerem a luminosidade, né? Então, como é que se faz o levantamento, né? Então, para a gente que é técnico, a gente precisa de dados, né? A gente precisa de dados, né? Então, aqui eu estou mostrando o luxímetro, né, que é do nosso projeto, que é do Orquidário, né, e a partir desse equipamento a gente consegue ver a luminosidade do local em que a gente esteja trabalhando, tá? É um sensor, né, aqui tem um sensor de captação de praticamente raios solares, né, tá? Radiação, e ela transcreve para a gente aqui na forma de lux, por isso luxímetro, tá certo? Existe o radiômetro, e o radiômetro, tá certo? Ela vai dar em micromoles por metro quadrado, que é muito mais, digamos assim, científico, tá certo? O espectroradiômetro, muito melhor ainda, tá? Porque ela vai dar a intensidade, inclusive, de qual tipo de luz, né? Qual tipo de cor de radiação que está incidindo mais naquela área, vocês estão entendendo? Vermelho, azul e assim por diante. Mas, olha aí, coisa bem interessante
tá certo? Que eu já postei no YouTube, tá? Celular, exatamente. Isso aqui, gente, ó, tá? Esse meu aqui faz o papel tanto do luxímetro, tá certo? Como do radiômetro mais simples. Ela vai te medir, tá? A quantidade de radiação naquele local, tá certo? Eu fiz, acho que 2 ou 3 vídeos sobre como você pode usar o celular para medir a radiação. Pronto, aí com isso você tem a medição, basicamente, tá? De qual a quantidade de radiação num determinado local. Ou seja, eu posso ir na minha sala, com o meu celular, ver lá, ó, aqui dá para a gente colocar a planta XYZ, tá certo? Vocês viram que em cima de um item, né, a gente pode expandir, tá, o conhecimento, ok? Por isso que a gente está postando aqui nesse canal esses vídeos, né, esses informativos que muitas pessoas não têm ideia, né, exato do que é, o que não é, qual a sua função. Solicito a vocês que enviem, encaminhem as suas perguntas e as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal aqui. Como em todos os vídeos, a gente tem solicitado o seu apoio, principalmente para as entidades filantrópicas que muito depende da gente. A entidade Torres de Melo, eles acolhem, tá? Principalmente aí adultos, né? Os velhinhos, mais os velhinhos abandonados nas ruas. Eles dão todo o apoio à estada, alimentação, o vestuário. Se vocês puderem, ajude essa entidade, tá? Que muito está precisando do apoio da gente. E ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando, né, o joia, né, o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.